Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho. Estamos na 17ª semana do tempo comum. E nesta manhã Deus chega até você antes mesmo que qualquer outra preocupação ocupe o seu coração. Quem sabe hoje você abriu os olhos e por alguns segundos desejou que este dia fosse diferente. Não porque você não tenha motivos para agradecer, mas porque existem lutas que parecem nunca terminar. Talvez você esteja esperando uma mudança há tanto tempo que já começou a perder a coragem de acreditar. Você faz a sua parte, reza, trabalha, luta, perdoa, recomeça. Mesmo assim, algumas situações continuam exatamente iguais. É como cuidar de um jardim durante meses e não ver nenhuma flor nascer. Talvez você esteja vivendo isso dentro da própria família. Você tenta manter a paz, mas sempre surge uma discussão. Procura unir as pessoas, mas parece que cada um segue um caminho diferente. Ou talvez seja no trabalho. Você se dedica, faz tudo com honestidade, enquanto vê pessoas que agem de forma injusta sendo valorizadas. E no silêncio, uma pergunta aparece: vale a pena continuar fazendo bem? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta em voz alta, mas Deus já a ouviu dentro do seu coração, porque Ele conhece as dúvidas que você esconde até de quem vive ao seu lado. Conhece aquele momento em que você entra no quarto, fecha a porta e deixa escapar um suspiro profundo. Conhece as noites em que o sono demora a chegar. Conhece o esforço que existe por trás da sua calma. Há pessoas que olham para você e dizem: você é forte, mas elas não imaginam quantas vezes você quase desistiu. Não sabem quantas lágrimas ficaram presas porque você precisava continuar sendo apoio para os outros. Não conhecem as batalhas que acontecem apenas entre você e Deus. E talvez seja justamente por isso que esta oração chegou até você hoje. Não por acaso, mas porque o Senhor deseja lembrar que nenhuma luta passa despercebida aos seus olhos. Existe algo muito bonito no evangelho desta terça-feira. Os discípulos pedem que Jesus explique a parábola do trigo e do joio. Eles queriam entender por que Deus permite que o bem e o mal cresçam lado a lado. Essa também é uma pergunta que muitas vezes fazemos. Por que pessoas boas sofrem? Por que tantas injustiças parecem continuar acontecendo? Por que Deus não resolve tudo imediatamente? Jesus não responde com promessas de facilidade. Ele responde com esperança. Mostra que Deus nunca perdeu o controle do campo. Ainda que os olhos humanos enxerguem apenas confusão, o Senhor continua conduzindo a história. Ainda que o tempo pareça lento, Ele sabe exatamente quando chegará a hora da colheita. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o joio, para os problemas, para as decepções, para aquilo que ainda não aconteceu. Mas Deus continua vendo o trigo. Ele continua vendo a fidelidade que você demonstra mesmo quando ninguém a reconhece. Continua vendo as pequenas escolhas de amor que você faz todos os dias. Continua vendo a oração que você faz baixinho enquanto prepara o café. Continua vendo o esforço para não responder com raiva. Continua vendo a coragem de levantar mais uma vez mesmo cansado. Nada disso está escondido diante do Senhor. Nenhum gesto de amor é perdido. Nenhuma lágrima derramada com fé desaparece sem sentido. Tudo aquilo que hoje parece pequeno está sendo cuidado por Deus com uma delicadeza que você ainda não consegue enxergar. E talvez o maior erro seja pensar que o silêncio de Deus significa ausência. Não. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você reza, Deus prepara. Enquanto você persevera, Deus faz crescer aquilo que ainda está escondido sob a terra. Por isso, antes de iniciarmos nossa oração desta manhã, eu quero convidar você a escrever nos comentários apenas estas palavras. Como uma intenção colocada diante do Senhor: Deus fortalece a minha perseverança. Escreva essa frase com fé. Que ela seja menos um comentário e mais uma oração entregue ao coração de Deus. Agora, una o seu coração ao meu. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor,
antes de pedir qualquer graça, eu simplesmente desejo permanecer alguns instantes diante da Tua presença, porque eu sei que quando estou contigo, até o peso da espera começa a encontrar sentido. Senhor Deus, nesta manhã eu coloco diante de Ti tudo aquilo que trago no coração. Eu Te entrego este novo dia antes mesmo de conhecer tudo o que Ele me reserva. Entrego os encontros que ainda vou viver, as palavras que ainda vou dizer, as decisões que ainda preciso tomar, os caminhos que ainda vou percorrer. Entrego o meu trabalho, entrego os desafios que me esperam, entrego também aquilo que ninguém conhece além de Ti, os medos que escondo atrás de um sorriso, as preocupações que guardo em silêncio para não preocupar quem amo, as perguntas para as quais ainda não encontrei resposta. Recebe, Senhor, aquilo que eu consigo explicar, e recebe também aquilo que nem eu mesmo consigo compreender. Recebe o que eu mostro aos outros, e recebe aquilo que permanece escondido dentro de mim. Recebe as palavras que pronuncio, e até aquelas que engulo para evitar novas feridas. Recebe a coragem que ainda me resta, e fortalece aquilo que já começou a enfraquecer. Pai amado, o Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43, mostra Jesus explicando aos seus discípulos a parábola do trigo e do joio. Depois que a multidão foi embora, eles se aproximaram do Mestre e pediram que explicasse o significado daquela história. Então Jesus revelou que o campo é o mundo, que a boa semente são os filhos do reino, e que no tempo certo Deus fará justiça com perfeita sabedoria. Que evangelho consolador para quem tantas vezes não entende o que está acontecendo na própria vida. Porque, Senhor, muitas vezes eu olho para o meu campo e só consigo enxergar aquilo que está dando errado. Vejo os problemas que cresceram, vejo as decepções, vejo as pessoas que me machucaram, vejo os sonhos que parecem demorados demais, e sem perceber, deixo de notar quantas sementes boas o Senhor continua cultivando dentro de mim. Talvez eu ainda não seja a pessoa que desejo ser, mas também já não sou aquela pessoa que fui um dia. Quantas vezes Tua graça me sustentou quando eu pensava que iria cair? Quantas vezes o Senhor me deu forças para continuar quando eu acreditava que não conseguiria dar mais um passo? Mesmo sem perceber, o Senhor continuou trabalhando em meu coração. Assim também acontece com cada pessoa que reza conosco nesta manhã. Existe alguém ouvindo esta oração que pensa que sua vida não mudou, mas o Senhor já mudou muitas coisas por dentro. Talvez ainda exista dor, mas já existe mais paciência. Talvez ainda exista luta, mas também existe uma fé mais madura. Talvez ainda existam lágrimas, mas elas já não são lágrimas de desespero. São lágrimas de quem continua confiando. Senhor, livra-nos da ansiedade de querer resolver tudo antes da hora. Livra-nos da impaciência que tantas vezes rouba a nossa paz. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, porque o agricultor não desenterra a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Ele espera, cuida, rega, confia. Assim também queremos fazer contigo, mesmo quando não enxergamos resultados imediatos, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando as respostas demoram. Ajuda-nos a permanecer fiéis. Não permitas que o mal que encontramos pelo caminho transforme o nosso coração. Que a injustiça não nos faça abandonar a honestidade. Que a ingratidão não nos faça deixar de amar. Que a mentira dos outros nunca destrua a verdade que o Senhor plantou em nós. Que o joio ao nosso redor jamais impeça o trigo da Tua graça de crescer dentro da nossa alma. Senhor Jesus, existe uma tentação muito comum quando enfrentamos longas batalhas. Começamos a acreditar que nada de bom ainda pode nascer. Começamos a olhar apenas para as perdas. Mas hoje o Teu Evangelho nos lembra que Tu continuas preparando uma colheita. Há bênçãos que ainda estão amadurecendo. Há respostas que ainda estão sendo preparadas. Há milagres que estão acontecendo silenciosamente, longe dos nossos olhos. Por isso eu escolho confiar, mesmo sem entender completamente, mesmo sem controlar todas as circunstâncias.
mesmo sem saber quando tudo vai mudar, porque eu sei que o Senhor jamais abandona o campo que pertence a Ti. Eu pertenço a Ti, nós pertencemos a Ti. Conduze-nos, Senhor, durante este dia. Que cada passo seja iluminado pela Tua presença e que o nosso coração permaneça firme, esperando com serenidade o tempo perfeito da Tua colheita. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque cada casa guarda uma história que só o Senhor conhece por inteiro. Existem pais que saem de casa antes do amanhecer e voltam quando os filhos já estão dormindo. Carregam o peso da responsabilidade em silêncio. Sorriem para dar coragem à família, mesmo quando o coração está cheio de preocupação. Pensa, Senhor, naquele pai que faz contas todos os dias, tentando descobrir como pagar os boletos sem deixar faltar comida na mesa. Dá-lhe serenidade, dá-lhe sabedoria. Lembra-o de que nunca trabalha sozinho, porque tu caminhas ao lado dele. Existem mães que parecem fortes diante de todos, mas choram escondidas no banheiro, no quarto ou enquanto lavam a louça. Carregam preocupações que ninguém percebe. Preocupam-se com os filhos, com a saúde da família, com as contas, com o futuro. Pensa, Senhor, naquela mãe que está rezando há anos pela conversão de um filho, naquela que espera uma ligação que nunca chega, naquela que sente saudade de um filho que foi morar longe. Abraça o coração dessa mãe, renova sua esperança. Existem casais que quase já não conseguem conversar sem discutir. Feridas antigas voltam sempre à memória. O orgulho cresce, o silêncio aumenta, mas no fundo ainda existe amor esperando ser curado. Senhor, visita esses lares. Ensina novamente o perdão, que onde houver dureza, renasça a compreensão. Que onde houver distância, renasça o diálogo. Que onde houver mágoa, floresça a tua paz. Existem filhos que carregam o peso de ver seus pais envelhecendo. Sentem medo da doença, medo da despedida, medo de não conseguir cuidar de quem um dia cuidou deles. Consola esses corações. Dá-lhes força para viver cada dia sem perder a esperança. E agora, Senhor, eu quero rezar pelos nossos jovens. Tantos deles cresceram cercados de tecnologia, mas profundamente carentes de sentido. Há jovens que sorriem nas redes sociais e choram quando ficam sozinhos. Há adolescentes lutando contra a ansiedade, a depressão, a solidão e o medo de não serem aceitos. Há filhos presos às drogas, ao álcool, à violência, à desesperança. Há jovens que deixaram de acreditar em si mesmos e muitos também se afastaram de ti. Jesus vai ao encontro deles, como foste ao encontro de tantos que estavam perdidos no Evangelho. Mostra-lhes que sua vida tem valor, que ninguém está condenado ao fracasso, que sempre existe um caminho de volta quando se encontra contigo. Protege os estudantes que sairão hoje para a escola, para a universidade ou para o primeiro emprego. Livra-os das más companhias, das decisões precipitadas, da violência, dos acidentes. Guarda seus passos e ilumina seus sonhos. Senhor, eu também quero colocar diante de Ti todos os que estão doentes, aqueles que estão em um hospital, os que aguardam uma cirurgia, os que começaram um tratamento difícil, os que convivem com uma enfermidade que parece não ter fim. Toca cada um deles com Tua mão misericordiosa. Sê força para quem sente dores, sê esperança para quem perdeu o ânimo, sê companhia para quem enfrenta longas noites sem conseguir dormir. Pensa também, Senhor, naquela pessoa que cuida de um doente, na filha que acompanha a mãe idosa, no esposo que permanece ao lado da esposa enferma, na mãe que passa noites inteiras ao lado do filho, no cuidador que tantas vezes esquece de cuidar de si mesmo. Derrama sobre eles uma graça especial, renova suas forças, recompensa cada gesto de amor escondido que ninguém aplaude, mas que o Senhor vê. Pai amado, queremos ainda colocar diante de Ti todos aqueles que vivem preocupados com o sustento da casa. Tu conheces quem está desempregado, quem saiu cedo procurando uma oportunidade, quem tem medo de perder o emprego, quem trabalha muito
e mesmo assim mal consegue pagar o aluguel, comprar os remédios ou colocar o pão de cada dia sobre a mesa. Abre portas, Senhor. Abençoa os pequenos comerciantes, os motoristas, os agricultores, os profissionais da saúde, os professores, os trabalhadores que enfrentam longas jornadas para sustentar suas famílias. Faz prosperar o trabalho honesto, afasta toda injustiça, que nunca falte o necessário em nenhum lar que hoje se une a esta oração. E quando a preocupação tentar roubar a nossa paz, lembra-nos de que o Senhor continua cuidando do teu campo e que nenhuma semente plantada com amor será esquecida diante dos teus olhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, depois de rezarmos as palavras que teu Filho nos ensinou, nosso coração encontra novamente descanso. Porque o Evangelho de hoje nos recorda que existe um tempo para tudo. Existe um tempo de plantar, existe um tempo de crescer, existe um tempo de esperar e existe o tempo da colheita, que pertence somente ao Senhor. Por isso eu não quero viver este dia dominado pela ansiedade. Quero viver sustentado pela confiança. Mesmo quando eu não compreender todos os acontecimentos, mesmo quando algumas respostas ainda demorarem, mesmo quando o joio parecer maior do que o trigo, eu escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo uma história de salvação na minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre a cozinha, onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a sala onde sua família se reúne, sobre a cama daquele que está doente, sobre a mesa onde tantas preocupações são compartilhadas, sobre cada pessoa que mora com você. Que a paz de Cristo permaneça neste lar, que os anjos do Senhor guardem cada porta e cada janela, que toda obra do mal seja afastada e que a presença de Deus permaneça nesta casa durante todo este dia. E Senhor, antes de terminar esta oração, eu não quero apenas pedir, eu quero agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo café preparado nesta manhã. Obrigado pela água que mata a sede. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas pessoas que caminham comigo. Obrigado pelas oportunidades de recomeçar. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, tua misericórdia nunca deixou de me acompanhar. Recebe, Senhor, este novo dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, recebe meus medos, recebe minhas fraquezas, recebe minhas esperanças. Eu te entrego aquilo que consigo controlar e entrego também aquilo que foge completamente das minhas mãos. Hoje eu escolho confiar mais na tua providência do que nas minhas preocupações. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Aquece o que esfriou dentro de mim, fortalece a minha esperança, cura as feridas que ainda não cicatrizaram, faz crescer o trigo da tua graça em meu coração e não permitas que o joio do medo, da impaciência ou do desânimo tome conta da minha alma. Agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos, respire lentamente. Imagine Jesus caminhando por um campo dourado de trigo. Ele se aproxima de você com um olhar cheio de paz. Não há pressa, não há condenação, apenas amor. Jesus para diante de você, olha profundamente nos seus olhos e conhece tudo aquilo que você carregou em silêncio,
Então ele sorri com ternura e diz: meu filho, minha filha, eu conheço o tempo da sua espera. Nada do que você viveu foi esquecido. Continue confiando. Eu permaneço ao seu lado e conduzirei a sua vida até a colheita que preparei para você. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Fale com Deus do seu jeito. Se as palavras não vierem, fique apenas na presença dEle. Se seus olhos se encherem de lágrimas, não tenha vergonha. Deus também acolhe as lágrimas. Ele compreende o silêncio. Ele conhece o coração antes mesmo que a boca consiga falar. Leve consigo esta certeza durante todo este dia. Quem permanece fiel nas mãos de Deus jamais espera em vão. E quando o desânimo tentar voltar, lembre-se do evangelho desta manhã. O Senhor continua cuidando do campo da sua vida, mesmo quando você ainda não consegue enxergar toda a colheita. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Escreva como uma profissão de fé. E se você conhece alguém que hoje está cansado de esperar, envie esta oração. Talvez seja exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir nesta manhã. Continue rezando conosco todos os dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, permaneça sobre a sua família e o acompanhe durante todo este dia. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, quem confia no tempo de Deus nunca semeia em vão. Evangelizar é preciso.